Viva, boa tarde. Já começou aquele que é o teu Filtro Zero, o programa que leva até si sobre polêmica da vida dos famosos, sobre sociedade, entretenimento e não só. No programa de hoje estaremos a falar sobre um tema muito importante e muito pertinente. Hoje vamos falar quais são os limites de um cristão. Mas antes, não deixa de seguir as nossas redes sociais no Facebook, no TikTok, no Instagram e no YouTube TV Jovial. Já tenho comigo o meu convidado em estúdio, aquele que vai dar mais subsídio de como ser um verdadeiro cristão, afinal de contas. Apóstolo Hugo, seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Beatriz Brito, e boa tarde também a todos telespectadores do programa da TV Jovial e do programa Filtro Zero. Seja bem-vindo novamente, porque afinal de contas já está a ser nosso da casa, não é? E virá mais vezes, provavelmente, não é? Quando se trata de falar sobre fé cristã, o especialista é mesmo o Apóstolo Hugo. Apóstolo Hugo, então, quais são as regras para ser um verdadeiro cristão? Existe regras, não existe? Bom, a palavra cristão vem de Cristo, ela deriva de Cristo. Para alguém ser um cristão, ele em seus dias precisa identificar e reconhecer aquele que Cristo enviou para os seus dias. Por isso que no Evangelho segundo escreveu João, Jesus disse que aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim me recebe. E aquele que rejeita, aquele que eu enviar, a mim me rejeita. Quer dizer que para alguém ser um cristão, esta pessoa precisa reconhecer, precisa identificar quem Cristo enviou em seus dias. E recebendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, através da mensagem dos seus dias, é assim que a pessoa vai se tornar cristão. Porque as pessoas às vezes confundem, eles afiliam-se a uma denominação religiosa, afiliam-se a uma religião e eles, por sua vez, pensam ou então pretendem ser cristão. Mas não é possível alguém ser cristão sendo membro de uma denominação religiosa, porque o cristão é aquele que identifica Cristo, é aquele que segue Cristo através de um profeta que ele envia, através do mensageiro que ele envia para os seus dias. O exemplo, após o ministério de Jesus de Nazaré, vinham os seus apóstolos, não é? Mas após os seus apóstolos, nós vamos ver que Deus havia enviado Paulo. Paulo veio em cumprimento de Isaías capítulo 49, versículo 6. E Paulo, ele mostrou isso em Atos capítulo 13. Paulo teve seus discípulos, Paulo teve seus apóstolos. E mesmo em Atos capítulo 26, quando Paulo estava diante do rei Agripa e tentando explicar sobre o seu chamamento e a sua comissão que ele havia recebido a caminho de Damasco, Paulo interroga o rei Agripa. O rei Agripa, acreditas nos profetas? Para fazê-lo compreender de que o chamamento e a comissão que ele havia recebido no caminho de Damasco é de um profeta. E vemos que Timóteo, Silvano, Tito e assim por diante, eles eram cristãos, mas eles não alegavam ser de Moisés, não alegavam ser de Jeremias, não alegavam ser de um profeta já morto, e não alegavam ser do judaísmo, mas eram discípulos de Paulo. Paulo foi enviado por Jesus Cristo. Então, no tempo de Paulo, ninguém poderia ser cristão se ele, por sua vez, não identificasse Paulo como enviado de Cristo para os seus dias e rejeitando Paulo. Nesse contexto, o apóstolo está a me dizer todo aquele crente ou toda aquela pessoa que segue uma denominação religiosa não é considerado cristão, no caso? Bom, eu penso que se alguém segue uma denominação religiosa, ele é identificado pela denominação. Então, se uma mulher, quando casa, ela normalmente, por lei, por via normal, ela é identificada pelo sobrenome do marido. Sempre uma mulher leva o sobrenome do seu marido. Então, mas quando alguém vai se converter na católica, ele não é cristão ainda, não. Ele é católico. É católico. Por isso diz que ele diz: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou presbiteriano, eu sou batista. Isso é o que ele é. O cristão, ele vem colocar depois, mas ele não é um cristão. Okay? E o que é necessário, então, para ser um cristão? Conforme... Sair da denominação religiosa? Sim, a pessoa precisa identificar quem Cristo enviou aos seus dias. É seguindo aquele que Cristo enviou aos seus dias que você torna-se cristão. Mas temos cristão nesse caso aqui? Sim, nós temos cristãos, porque Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, prometeu enviar verdadeiros profetas. E no livro da Revelação, capítulo 22, versículo 6, é dito que ele mesmo, Jesus Cristo, ele é o Deus dos espíritos dos profetas.
Então, se Jesus Cristo prometeu enviar verdadeiros profetas à terra, alguém precisa saber qual é o profeta que Cristo enviou para os seus dias, em que via é que ele veio em cumprimento, quem o dos seus antecessores anunciou a sua vinda e verá o seu chamamento, a sua comissão e a sua mensagem. Se não é um simples papagaio, um simples repetidor da história, se realmente tem uma mensagem profética prometida para os seus dias. Então, para os nossos dias, por exemplo, alguém não tem como ser um cristão enquanto este rejeita o mensageiro de Mateus capítulo 25, versículo 6, que é o profeta para os nossos dias, de nome Caco Filipe. É o único que quem segue ele é cristão. Todo o resto é só um crente. Não, todo o resto é mesmo identificado pelo que ele segue. Tudo só vai depender do que ele segue. Se ele é um budista, então ele é budista. Se ele é um presbiteriano, é um ateísta, é um franquista, é um panafricanista, ele é um evangélico se ou pertencer a uma católica ou um pentecostal, esquece, não é cristão. Não tem como ser cristão sendo católico, não tem como alguém ser cristão sendo pentecostal. Por que não Por tem? Exemplo, vejamos, a Maria Madalena, a Susana, a Marta, assim por diante, elas eram cristãs, certo. Não é? Então, o que fazia com que elas fossem cristãs é porque elas seguiam Cristo enviado para os seus dias. Então, após Cristo, após o seu ministério profético, atendendo que Cristo vinha com duas missões. A primeira missão era em resgate da humanidade, morrer para ti e para mim, para todos quantos nos acompanham. Era o seu primeiro ministério. E o seu segundo ministério era o profético, que vinha na via de Deuteronômio, capítulo 22. Então, como profeta, ele teve seus discípulos, teve seus apóstolos, e eles eram cristãos. Maria Madalena era cristã. Ela andou com Cristo, caminhou com Cristo, porque você vê que o cristão é um aluno, é um discípulo. Então, o teu mestre, você não pode ser um cristão enquanto o teu mestre não estiver em carne humana contigo. Por isso que quando... O Caco Filipe é o único que tem carne humana conosco. Sim, ele é considerado vivo, ele é o único vivo enviado por Cristo para os nossos dias. Quem nos garante que ele é o único vivo? Não, o único profeta vivo, verdadeiro de Deus. Mas as outras religiões também dizem que existem profetas vivos. Eles, por exemplo, uma apostolatina não é uma profeta viva? Não, mas eles não têm uma mensagem. Eles dizem ser. Eles é quem diz, não é Deus quem os estabeleceu. E quem falou que o Caco Filipe foi o escolhido de Deus? A natureza, a Bíblia, a história, a essência. Que capítulo da Bíblia está escrito, apóstolo Hugo? Assim, conforme eu realcei, não é? Certo. Que Caco Filipe veio na via de Mateus capítulo 25, versículo 6. A apostolatina também poderá ter vindo daí. Não. Sim, poderá, mas não veio, porque já alguém veio. Como tem certeza disso? Sim, vejamos. Em Isaías capítulo 40, versículo 3, João Batista disse que eu sou a voz que clama no deserto. Quer dizer, ele é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3. Mas lá não tinha... Não, João Batista. Lá não tinha o nome de João Batista. Mas tem um ministério de alguém que clama no deserto. Mas a sua mensagem mostrou que João Batista realmente é que era a voz de Isaías 40, versículo 3. É assim também para os nossos dias. Nos dias em que nós vivemos, Caco Filipe, ele vem como a voz de Mateus capítulo 25, versículo 6. Quer dizer, a voz que clamou às virgens. Quem o consagrou? Não, um profeta não é consagrado por alguém, mas um profeta é Deus quem o comissiona. Segundo Apocalipse capítulo 10, versículo 6 a 10, capítulo 14, versículo 6 a 10, Deus dos céus envia um anjo, e este anjo influencia a vida de um homem. E este homem, em seus dias, é o profeta mensageiro. E qualquer um será cristão, qualquer uma será cristã, identificando o Cristo através do ministério deste mesmo profeta. Que é o Caco Filipe. Sim, mas quem cometer um erro, quem pretender seguir Deus da sua maneira, da sua via, da via dos seus pais, dos seus bisavós, assim por diante, dizendo que não, eu já sou católico desde o nascimento, meus pais eram católicos, minha mãe eram isso, eu sou evangélico por nascimento. Quem pretender seguir Deus da sua própria maneira, ele simplesmente será um evangélico, um presbiteriano, um batista, um metodista, simplesmente isso. Mas ele não poderá, infelizmente, diante de Deus, ser um verdadeiro cristão. Diante dos homens, ele pode mentir ser cristão, porque vão vê-lo com uma Bíblia, mas ele não é um cristão. Então vejamos, se você vê um homem armado aqui, então você não pode chamá-lo de polícia. Não é o facto que alguém tenha uma arma que ele seja polícia, porque os bandidos também têm arma.
Então é assim também que a humanidade não deve confundir, pensar que Eu pelo posso fato de aplicar- pessoas terem a Bíblia vai identificá-los como cristão. Eu Não. posso aplicar essa mesma teoria que o apóstolo está aqui a falar para o Caco Filipe. Não é o facto dele ser o Caco Filipe que eu posso considerar que ele quem segue ele é um cristão. Não é necessário sim, porque se você veres antes dele, os seus antecessores caminharam assim, tiveram sempre uma mensagem, não foram fundadores de uma denominação religiosa, foram portadores de uma mensagem de Deus. Você vê? Então, ele tem a ver com os profetas da Bíblia. Se você não vai ter como enquadrar Caco Filipe como os fariseus, os saduceus nos tempos de Jesus de Nazaré, não terá como, mas ele simplesmente identifica-se com os profetas da Bíblia, com os profetas antes dele. É Os isso outros aqui. profetas também o apóstolo não considera. Bom, eles não são profetas. São pastores. Não, também não são pastores. O que Porque são? bom, eles são qualquer coisa curiosa que eles queriam ser para poderem servir Deus. Mas então aquela multidão toda que está dentro de uma igreja também estão a seguir o curioso. Mas o caminho de Cristo é uma porta estreita. Cristo não teve uma multidão. É dito pela Bíblia que ele teve 12 apóstolos e 70 discípulos. Agora, se hoje as pessoas têm milhões, eu não sei se é qual é Cristo que eles estão a seguir. Quantos fiéis o apóstolo acha que o Caco Filipe tem? Bom, o mundo somos mais de 8 bilhões, não é? Não Caco Filipe, é um número exato ou esporádico? não sei, eu digo isso, o mundo acredito ser de 8 bilhões, mas é o número que acredito ser, eu penso isso, é o que eu ouvi, não sei se é exato, porque eu não tenho uma evidência para tal, mas eu vou falar o mundo tem mais de 8 bilhões de habitantes. O Caco Filipe talvez tenha uns 20 e tal mil. É uma gota d'água no oceano. É uma gota d'água no oceano, não é nada. Ok. Mas existe algum critério na vossa denominação Bom, para ser cristão? Nós não temos uma denominação. Não tem uma denominação, sim, não perdão. Sim, mas existe algum critério? Para alguém seguir o Caco Filipe, ele deve crer em Cristo. Se alguém crer realmente em Cristo, então ele necessariamente deve seguir o Caco Filipe é só basta crer em Cristo e receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição, que é o batismo para os nossos dias. Esse batismo é nas águas? Sim, é nas águas naturais onde há peixes. Okay? Água natural. Deve ser uma água natural. Então, recebendo o batismo, esta pessoa fará parte do corpo místico de Cristo. Ele não vai se afiliar a uma denominação religiosa, mas ele se tornará verdadeiramente um cristão. Um cristão. Sim. Apóstolo, por favor. A sexualidade e o cristianismo andam juntos? Bom, de que maneira? Porque quando falamos do cristianismo, há duas vertentes, ou há dois lados. Ou melhor, posso reformular a pergunta? Sim. Um cristão pode ter uma vida sexual ativa se não for casado? Bom, o casamento é que legaliza o sexo, ok? A única via que alguém tem como para poder praticar tal ato é através do casamento. E normalmente Deus permitiu no sentido de poder se diria procriar, ou então para poder ter filhos, não para um divertimento ou uma outra coisa, não. Então vejamos, o Filho de Deus, que é um verdadeiro cristão, ele tem isso na sua consciência, tem isso em sua alma, no seu espírito, que Deus nunca permitiu com que alguém que não fosse casado pudesse, por sua vez, fazer tal ato. E a única via de casamento é o pai dando a sua filha a um homem, exato, que vai se tornar, por sua vez, o seu esposo. Essa é a única via de casamento, que até uns chamam casamento tradicional. Uns chamam assim, mas não é casamento tradicional. É que é o casamento. Esta é a parte de Deus, o pedido, ou o lobolo, ou o alambamento, independentemente de qual seja a região, cada um chama da sua maneira. Da sua maneira, mas é a via. Segundo a mesma Bíblia, vejamos em Gênesis capítulo 24, quando Isaac casou a Rebeca, todo o capítulo 24 de Gênesis mostra-nos aí o pedido, mas não mostra-nos como um casamento tradicional, como as pessoas pensam que isso tem a ver com a África. Não, o pedido ou o alambamento ou o lobolo, independente como chamam, é que o casamento diante de Deus é a única via
que tira o casamento da clandestinidade. É a única via, é a única maneira que alguém tem como para se unir com uma mulher. Se alguém não importa se está na Ásia, na Europa, América, África, se ele vive com uma mulher e ele, por sua vez, não dotou-lhe diante dos seus pais, ou os seus pais deram ele como mulher diante da palavra do próprio pai, eu dou-te a minha filha como esposa, então este homem vive no pecado de sexo. Ok. A sociedade por si só tem cobrado muito do cristão? Bom, a sociedade em si, ela tende a corromper os filhos de Deus. Tende a corromper porque o mundo jaz na mão do maligno, ok? Então, por esta razão que há sempre um mensageiro, conforme eu já relaxei, que vem combater as armadilhas de Satanás. Porque vejamos, por exemplo, o que é o pecado? O pecado é a transgressão de uma lei de Deus. E a lei de Deus varia de geração de geração. Por exemplo, nos dias de Moisés, se você dormir com a mulher do seu próximo, você cometeu adultério. Mas nos dias de Jesus de Nazaré é dito: se você olhar por uma mulher e cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Então vejamos de que aqui conseguimos enquadrar de que a transgressão de uma lei de Deus é que é o pecado, mas o pecado muda de aspecto e a lei de Deus muda de geração em geração para poder combater Satanás. Não tem, por exemplo, de acordo com as realidades atuais no nosso país, não é? Teve que se implementar certos decretos ou leis, se assim chamaria, para poder combater então as ações maléficas ou então ações errôneas de certos cidadãos. Agora temos hoje, por exemplo, se eu diria leis sobre o vandalismo. Você vê? É algo que se implementou de acordo com a realidade atual do país. É assim também conforme a ação de Deus. A ação de Deus em uma geração é agida no presente do indicativo por um profeta. Satanás vai levar a humanidade ao inferno com as suas inovações. Mas existem critérios para um cristão viver em sociedade? Sim, tem critérios. Quais são esses critérios? Tudo vai depender. Para os nossos dias tem vários critérios, mas este critério vai depender do campo, da via e do que você quer saber realmente. Mas há critério, porque vejamos, a mensagem... Quero saber todos esses critérios. Sim, não, mas é muito amplo. Tudo no decorrer da questão... Sim. E eu poderia dar certos critérios. Vejamos, certo. A mensagem profética de um profeta, mensageiro, é o livro de código de vida para qualquer filho ou filha de Deus. Significa que se alguém não obtém ou não tem o livro do profeta da sua geração, esta pessoa está andando em sentido contrário da vida diante de Deus. Você sabe que mesmo para um condutor, nós temos aí os códigos de estrada, sentido proibido, obrigação de virar à esquerda e assim por diante. Você sabe que quem não dominar as sinalizações, seja as marcas rodoviárias ou as verticais ou os sinais luminosos, então essa pessoa pode cometer esse acidente. É assim também para com a vida. Quando alguém não se converte verdadeiramente em Cristo Jesus, esta pessoa está a caminhar contrariamente à vontade de Deus. Ele não vai saber como ele deve caminhar aqui, como ele deve fazer isso, conforme também muitos hoje não sabem, por exemplo, o casamento diante de Deus. Muitos não sabem que é o doto do casamento diante de Deus. Agora, quem vive com uma mulher que não lhe dotou diante dos seus pais, vive em pecado, de sexo. Você vê? Então, isso já faz parte... Mas se eles conversaram, apóstolo, resolveram viver assim? Sim, mas estão a viver contrariamente à vontade de Deus. Estão a viver em uma posição contrária a Deus. Uma vontade deles, mas contrária à vontade de Deus. Porque Deus não permite isso. Há vias para poder se alcançar qualquer coisa. Há vias. E a via para um homem viver com uma mulher é o casamento. E o casamento, quem vai dar é o pai. E quais são os métodos que os seguidores do Kaku Felipe têm adotado para viver em sociedade? Bom, conforme eu já relaxei, existem preceitos, existem leis. E as leis de Deus variam de geração em geração. E para os nossos dias há preceitos, há leis, não é?
de acordo com as nossas realidades. Em Hebreus capítulo 12 é dito: mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Mesmo no carnal, nós também acabamos de ver isso. Quando muda-se quais são essas leis que vocês mudaram? Não é nós que mudamos, é Deus que muda. Deus que mudou. Se Deus é que muda de acordo com a ação de Satanás, ok? Satanás vai evoluindo. Por exemplo, temos o pica-poque, não é? Que era uma modalidade satânica. O pica-poque é que, por exemplo, veio depois originar ali o que nós temos hoje chamado o futebol. Você vê? Então, agora, como vamos saber se é lícito um cristão assistir o futebol ou não? Apóstolo, é lícito? Você vê? Sim. Para nós sabermos... agora. Sim. Um cristão pode ver futebol? Não é lícito. Por que não? Um cristão não pode assistir futebol e um cristão não pode ser adepto de uma equipa de futebol. Porque é a vontade de Deus para os nossos dias. Mas está escrito isso? Bom, o estar escrito é o que eu disse. O profeta, a palavra hebraica para profeta, por exemplo, significa nabi, que quer dizer porta-voz. Então, se o profeta é porta-voz de Deus, isso, quando a pergunta for, está escrito? Estará escrito onde? Na Bíblia? É que não, porque o canon foi fechado há tantos anos atrás. Mas Deus não parou de falar. O que é mais proibido para um cristão, apóstolo? Não, muitas... Fora ver futebol. Sim, não, muitas coisas. Ir ao cinema. Também a praia. A praia, o cinema, tudo isso não é lícito para um cristão. Você vê? Então, mas para as pessoas poderem compreender isso, as pessoas precisam reter que as pessoas não vão esperar ver aquilo no livro de Moisés. São realidades atuais, são algo atual. É como eu disse, o pecado muda de aspecto. Nos dias de Jesus de Nazaré, para cometer pecado de adultério, não bastaria você dormir com a mulher do teu próximo. Só era simplesmente você olhá-la e você cometer pecado dela. A Bíblia diz que Deus fez o céu e a terra e tudo que nela há, não é? Isso é bíblico. Então, tudo que nela há, eu como cristão posso usar tudo que está aqui. Mas também, ou existem determinadas coisas que é proibido e outras não. Mas também é dito na mesma Bíblia que nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ir à praia convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ir à praia não convém? Ir à praia não convém a uma cristã. Estamos a tratar de uma cristã, não de uma pessoa normal, uma pessoa singular. E só caminhar, andar na areia? Não, quando estamos a falar de ir à praia, não estamos a nos referir em caminhar. Ginásio pode? Um cristão pode ir no ginásio ficar caenche, apóstolo? Bom, a natureza em si, os homens em si, a sociedade em si, consegue responder tal questão que não é correto. Qual é o propósito de que vocês vão? O apóstolo nunca sonhou ir para um ginásio. Bom, fazer uns braços, como dizem, né? Acho que é o ir a um ginásio. Fazer exercício físico. Com que propósito? Você vê? Se a pessoa tiver uma lesão, se a pessoa tiver uma lesão e precisar de um fisioterapeuta, e por sua vez o professor ou o instrutor for esta pessoa, e ele ir lá com este propósito é diferente. Mas agora, para poder cuidar da saúde conforme é alegado, mas as pessoas que vão no ginásio é mesmo para tratar realmente da saúde. Manter um físico assim desejado. Mas é tudo vaidade, ok? É tudo vaidade. O cristão não pode ir ao ginásio. Sim, com certeza. O que as pessoas lá vão é simplesmente vaidade e resume-se em simplesmente uma vaidade. Mas eles podem trabalhar, não é? Podem estar no mercado de trabalho. Ou tem atividades específicas para um cristão. Só pode ser professor. Ou só pode ser informático. Não. Em qualquer área de formação, o cristão ele pode desempenhar. Agora, qualquer área de formação. Mas há posições que ele, por exemplo, ser presidente de um partido político, não pode. Ou ser de um partido político, um cristão não pode envolver-se na política. Comemora aniversário o cristão? Não entendo. O cristão comemora aniversário? Bom, o comemorar, tudo vai depender em que sentido, ok? Mas boda, rijo. Aí não há necessidade. Tudo vai. Não pode. Tudo vai. E o casamento, assim, apóstolo? Exemplo, sou cristão, me casei, eu posso dar uma festa de arromba. Bom, é também vaidade. Todas essas coisas são invenções de Satanás, ok? São invenções de Satanás. E um filho de Deus, ou uma filha de Deus, não anda de acordo com os padrões humanos.
simplesmente sem se procurar saber a vontade de Deus para tal coisa. Okay? Em tudo quanto muitas vezes pretendemos fazer, devemos sempre procurar entender a vontade de Deus nesta coisa. Se isto realmente convém para um cristão ou uma cristã, porque muitas dessas coisas que estás aqui a focar também têm contribuído em outras coisas não boas, ok? Então não há razão para a pessoa fazer chá de panela. O cristão pode fazer vida militar, ou pode ser um militar, um polícia? Sim, o cristão pode ser militar. Mas então como é que o cristão pode ser polícia, não pode ir à praia? Sim, é uma profissão, é uma área, mas ele não pode matar alguém, ele não pode pegar as coisas de uma mamã e ficar a jogar aí fora. Mas então o cristão pode pegar uma arma? Sim, se ele é militar ou é um segurança, ele deve fazer isso, mas ele não pode tirar a vida de alguém. Ele deve reter isso. Se ele for um polícia da ordem pública, ele não pode ficar a jogar as coisas das mamães, ok? Não pode fazer isso. Porque isso gera maldições. Um bocadinho lá no tempo de Cristo, não é? Jesus fez na festa, a água transformou-se em vinho. Tipo, de repente essa água aqui é vinho. E aí botaram, apóstolo? Bom, eu disse que a lei de Deus muda de geração em geração. Na nossa geração já mudou. Com certeza, até muito antes da nossa geração, os tempos sempre foram diferentes. Você vê que João Batista veio sem beber, ok? O filho do homem veio comendo e bebendo. Então foram tempos mesmo diferentes. Os tempos são diferentes. Para os nossos dias, o uso do vinho alcoolizado ou do álcool não é lícito para um filho de Deus. O cristão pode usar telemóvel? Sim, pode redes sociais. O que vai depender é o uso que ele fará com o mesmo Mas nas telemóvel. redes sociais é um perigo para um cristão. Não, mas o de cristão... repente o apóstolo pode receber um vídeo indesejado, aqueles vídeos maior de 18. Não, mas não é isso, não, porque quando o cristão vai nas redes sociais, ele não vai lá para poder divertir-se, não, conforme o mundo lá está. Mas há dois propósitos inevitável. para isso. Não é inevitável. É inevitável, sim. Há dois propósitos que pode fazer um cristão ir para as redes sociais. Sim. Pode ser por uma questão profissional, de trabalho, ou para uma questão então, de poder anunciar as boas novas do reino dos céus. Existem mesmo aquelas criaturas. Agora, sim, agora no que concerne ao ver vídeos impuros, imagens impuras, aquilo tem a ver bem são os seus amigos, não? O cristão vai saber lidar Mas aí, então, se o apóstolo, isso são coisas que a gente não tem como controlar. Um exemplo, o apóstolo tem vários seguidores, pude perceber isso, não é? Tem vários seguidores. Certo. Uma seguidora de repente tem sonhado com o apóstolo, te envia umas imagens. O apóstolo não tem como reivindicar. Não, mas a pessoa não vai ter como olhar aquilo a segunda vez. A partir do momento que a pessoa dá conta que aquilo é algo impuro, a pessoa vai retirar-se aqui. Apóstolo, como vai retirar? Se ela enviou outra fotografia, aquilo é automático, abre no teu telemóvel. Sim, apóstolo. As pessoas... Os telemóveis têm funções, têm imagens. Apóstolo, você pode aplicar o teu telemóvel, que as imagens abrem por si, mas também há outras possibilidades. Nem se o apóstolo meter aquela opção de baixar a imagem. Eu particularmente... Como é que o apóstolo vai adivinhar que aquela imagem que vai baixar é indecente? Sim, é o que eu explico. Vai orar antes. Não é isso. Nunca aconteceu, mas se acontecer, eu penso que saberei como lidar com a situação. Certo. Mas o cristão pode usar o telefone? Sim, eu acho que não poderia. Não, pode usar porque o telefone depende do usuário. Se ele é um perverso, então vai ter muitas imagens e vídeos impuros. Não há necessidade de não usar, não há o porquê, porque aquilo vai depender do usuário. Tudo quanto vai terá dentro do seu telemóvel é o que vai refletir de quem ele é ou de quem se trata. Então não há razão, porque há muitos fins, há muitos propósitos que a pessoa pode fazer com o uso do mesmo telemóvel. Apóstolo, eu também preciso saber, os seguidores, chama-se seguidores, não é? Da seita do Cacu Filipe. Não seita não. Os seguidores do Cacu Filipe são proibidos de conviver em sociedades? Bom, o cristão, ele tem limites, ok? Porque é o que eu já relacionei, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, o convívio em sociedade, tudo vai depender. Há meios em que as pessoas falam muito coisas impuras.
mas aqui as pessoas falam muito de política. Nós não podemos nos envolver em política. A rede social é uma coisa, não um podemos meio falar de política. Então, eu não vou estar em um meio em que as pessoas falam muito de política. Mas se falam esse seguidor do Cacu Filipe for um militar, não tem como, é inevitável não falar de política? Não, é inevitável sim. É inevitável. Como é que ele vai ficar? Um exemplo, tem uma formação. Sim. Ele tem uma formação que... Eu fui militar, eu que estou a falar com... Mas ainda não era seguidor do Cacu Filipe. Não, já. E por que desistiu? Bom, é algo à parte. Mas contudo, eu não me envolvi em política. Você vê? Não há o porquê. Porque é um meio. Se você vê que este é um meio impuro, você afasta desse meio. Há muitos espaços. Você não está preso em algum lugar que vocês estão aí reunidos, não. Você tem como tirar. Mas eles tem fones de ouvido para mas o apóstolo não vai ficar em uma formatura, não é? Que eles têm periodicamente, está na formatura, está com os fones e não está a ser falado sobre política. Lá não há assuntos políticos, não. O militar é apartidário, a nossa lei diz isso. E o polícia? É apartidário, também é apartidário. Mas nós ouvimos, apóstolo, vamos até passar com a peneira. Não é isso. Não há assuntos políticos lá. Não há assuntos é só tudo. Mas se tiver a falar já sobre o interesse público. Sim, é um interesse público. Alguém está a falar, não é ele que está a conversar, a falar sobre mas pode aquilo. Ouvir? Se eu ouvir, a pessoa vai acabar de ouvir, mas se for algo impuro ou algo má, a pessoa pode retirar-se daquele lugar. É isto. Apóstolo, hoje está... Nós estamos aqui a nos entender sobre ser e não ser, pode, não pode, ir à praia não pode, ir à festa pode, ser polícia pode, ser militar pode. Não, ir à festa pode. Que festa? Que tipo de festa? Festa de família. Bom, tudo vai depender do meio, ok? Mas existem mesmo essas regras está escrito, vocês têm um... Não será um dogmatismo. Isto não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Sim. Há preceitos para os seres humanos que pretendem seguir Deus ou que pretendem estar um dia com Deus. Estes preceitos é para todos, incluindo a Beatriz Brito. Mas acontece que, por não estares lá, então desconheces. Okay. Mas Deus não deu especificamente para mim somente, não. Deu para a terra inteira. E o seu profeta falou, deu a mensagem. Agora, cabe à terra procurar ter interesse em procurar compreender. Cabe à terra rejeitar. É isto. Mas os preceitos de Deus é para toda a terra. Porque o cristão tem limites, tem vias, tem normas. Um cristão não vai casar para depois dar ali uma festa de até às 0 horas, ou de até às 22 horas, ou de até às 5 horas, ou até o dia seguinte. Não há. Todas essas coisas nós sabemos o porquê que não pode. Há prejuízo, há consequência amanhã no lar. Ok? São coisas do mundo que a pessoa quer transportar o paganismo ao seu lar. Nós não devemos levar paganismo no nosso lar. Devemos levar Cristo ao nosso lar. É Cristo que deve estar lá. Mas nós substituímos Cristo com o paganismo, com o mundo. Bom, aquilo vai estar tão bom. Vamos sair até 0 hora, 1 hora, 2 horas, 5, assim por diante. E não sendo lícito, depois amanhã nós viveremos tais consequências. Por isso que há vias para o casamento, há normas. Também como há normas dentro de um relacionamento, dentro de um lar e assim por diante. Ok. Tá bem, apóstolo. Apóstolo, diz-me só, eu gostaria muito de poder ouvir na primeira pessoa, não é? Vocês podem casar-se com um cristão de uma outra denominação religiosa? Ou é expressamente proibido? Bom, um animal da selva não vai buscar a sua fêmea na cidade, né? Um animal da mata não vai buscar a sua fêmea na cidade. Então eu penso que com esta resposta é claro, porque mas na cidade tem outras moças boas. Mas não há assim um seguidor do Cacu Filipe casar com um crente do BM. Bom, a questão está as pessoas estão num outro mundo, tem um outro ângulo de ver a vida. E o cristão, o seu foco é Cristo, ok? Então, mas eu gostei da moça, poxa. Não, é um gosto satânico. A pessoa deve procurar a libertação
urgentemente. Não é normal alguém, vamos ver, um leão gostar de uma cadela. Não tem como, não é? É muito estranho. A natureza é contraproducente. A natureza em si não quer, não casa. Não é uma ideia que eu não. Sim, não é. Você vê é que nem o vinho e o azeite. Ou a água e o azeite. Um cão vai poder estar por cima de um pato, de uma galinha. Não dá certo. Esses exemplos, então, apóstolo? Sim, não, é o exemplo. Então, aqueles não são crentes, não são cristãos, aqueles aí são mesmo só seguidores do bem Samuel. São o que eles são. Ok? Exato. Então, não é isso. Vejamos, por exemplo, para o casamento, a Bíblia, Deus deu preceitos, deu vias, como deve ser um lar, assim por diante. Eles que estão ali, estão eles ensinando, não, olha, você ou teu marido deves fazer isso, vai ser algo contrário. Mas não pode fazer no teu marido. O quê? Fazer no marido as coisas. O quê? Uns beijos assim, amassos fortes. Não. O cristão não pode fazer isso. Deixa-me só ver aqui, eu vou abrir aqui a Bíblia, em Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Permita-me que eu leia. Permissão cedida. Aqui diz que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então, você vê que as pessoas das denominações religiosas são imorais. Há curso de quem vai casar. De noivos. Sim, algo satânico. Fazer curso dos noivos é satânico. É satânico, não é escritura para isso, não há revelação para isso. Mas eles estão a aprender. Não, vê algo. O fundamento de um cristão, de um filho de Deus ou de uma filha de Deus, é a Bíblia e o que o profeta vivo do seu tempo diz. Ou que um profeta de Deus, antes do profeta dos seus dias, disse. Este é que é o fundamento. Nunca um profeta antes de Caco Filipe disse em relação ao curso de noivado, ou de noivos, ou de casamento, como na Bíblia não houve curso de casamento. Você vê, a única coisa que é recomendada é a graça de Deus para a pessoa. Então, no curso de casamento, vão poder ensinar aí na aquela mamá pastora é uma perversa. Você vê, então, vai ensinar-la que não, olha, você deve fazer assim ao teu marido. Vai ensinar muitas coisas imorais para que ela acarreta em sua casa. Apóstolo Hugo, existem aquelas crentes que já aprenderam nos outros carnavais. Exemplo, uma Beatriz, por essa razão, já vivi. Por esta razão que a libertação, quando a pessoa vira a Cristo, por isso que quando a pessoa se converte a Cristo, há o batismo. E o batismo. Mas eu não vou esquecer. Não, a questão não é crescer. Esquecer. Desculpa, a questão não é esquecer. A questão é libertação. Cristo é muito maior que qualquer desejo, que qualquer demônio que alguém pode ter. Em Cristo Jesus, em que nós estamos, várias pessoas viveram uma vida perversa, mas quando vieram em Cristo, seguindo a mensagem de Caco Filipe, foram libertos através do batismo. Esqueceram todas as práticas que faziam em suas casas, que aprenderam lá com as supostas mamás pastoras. Então, eles ensinam a apimentar. Acreditam que você vê que. Mas faz bem uma pimentazinha? Não faz bem, não, porque você vê algo. Nos é ensinado, nós que estamos em Cristo Jesus, sim, nos é ensinado que o segredo de um lar, o segredo de um relacionamento, o segredo de uma vida conjugal de cristãos, tange no respeito, na fidelidade e na submissão da mulher para com o homem e o homem para como cabeça para a sua casa. É aí praticando a confissão pública. Quando a pessoa transgredir, demora com que a pessoa não acarreta aquela maldição ou aquele espírito em sua vida. Esta é a via que os convertidos em Cristo Jesus lhes é ensinado. Mas agora, o que estão no outro lado, eles aprendem outras coisas, eles ouvem outras coisas. E estas outras coisas, vão dizer-lhes que, por exemplo, olha, para você ter o teu marido em casa, para que o teu marido não saia, você deve fazer assim, tu deves apimentar. São coisas satânicas. Mas agora, nós estão a nos falar, tá vendo? Estas coisas aqui, não faz. Isso traz demônio no lar. Quando você vai reparar a sociedade, você vai ver muito divórcio,
muita separação, muita violência doméstica dentro de um lar. Então as pessoas vão procurar compreender mais o porquê que há muita separação hoje. Por que há 40 anos atrás não era assim e essa geração está a viver de tal maneira. As pessoas não encontram, porque não seguem Cristo através de um profeta. Eles pretendem seguir Cristo e seguem Cristo da sua maneira. Vai se converter em uma religião, vai pensar que está seguir Cristo. Mas nos foi revelado, nos foi dito que estas práticas aí trazem demônios. Quando você vai se posicionar, quando você como mulher vai permitir com que o teu marido te posiciona como uma cadela, você sendo uma ser humana, é pecado. Não é algo normal. Mesmo alguém que me acompanha, ele vai pensar, ele vai refletir, bom, eu sou ser humana. Uma ser humana, vão lhe posicionar na posição de uma cadela. Mas agora, fora ainda dos prazeres, fora ainda de outras coisas, mas vamos ainda pensar, mas é mesmo normal uma ser humana estar em posição de um animal? Mas você vê? Então, é uma fantasia? Mas assim, mas estas mesmas fantasias, é mesmo normal uma ser humana estar em tal posição? Então, normal é só deitada de pernas para... Com certeza, vertical. De papai e mamãe, acabou. É a única via. Vem algo, deixa-me, por favor, eu terminar. Por favor, então, por favor. A pessoa não quer compreender, a pessoa não quer realmente ver o prejuízo disso, a consequência disso. Ele quer simplesmente fazer. Agora, quando a pessoa está naquela atmosfera, esta pessoa, a sua alma está indo bem, ele não nota que o seu espírito saia, entra alguma coisa nele. A pessoa não vê, porque a pessoa conhece-se. Tal pessoa que gosta de tal tipo de prática, mesmo tal mulher que aceita estar usando de tal tipo de prática, ela não consegue se rever que a sua alma saiu, ou o seu espírito saiu, tipo, o seu espírito saiu, alguma coisa está anormal em seu corpo, que tal prazer ou tal vontade não é algo anormal. Tal mulher ou tal homem que me escuta e faz isso, então ele consegue refletir, ele consegue compreender que é. Agora vê, por posicionar a mulher como uma cadela, enquanto ela é uma ser humana, esta pessoa está a decretar a desgraça em seu lar. Essa mulher não vai mais respeitá-la. Esta mulher não vai ser mais submissa a ela. Então vai falar com ela como se ele fosse uma criança. Então vão reclamar depois que não, as mulheres não têm respeito. Não é a mulher não tem respeito. Você tirou Jesus Cristo no seu lar e permitiu Satanás, os desejos do mundo, os desejos da carne, por causa de um desejo de segundos, de minutos. E beijo, não, eu vou chegar até ali. Eu preciso explicar com que as pessoas compreendam realmente a consequência deste ato. Vocês estão muito mais no prazer. É como alguém que você vai explicar o que não. Fala, bom, não é bom com que você consuma. Somos naturais. Mas ele não tem ouvido para compreender. Não quero entender, por exemplo, se é uma consequência em consumir os importados. Não quero. Então, é a ignorância. Infelizmente, nós temos uma sociedade ignorante. E com as redes sociais estão a se tornar ainda mais ignorantes. Ao ponto com que coisas sérias, coisas para refletir, coisas para pessoas analisarem e buscarem Cristo, buscarem Deus, eles não querem, eles querem, ou eles vão rir, ou eles vão achar aquilo como uma piada, vão fazer qualquer coisa com aquilo, excepto a essência da coisa, que é refletir, se é algo para refletir, se é tirar lições daquilo, tirar boas lições em relação àquilo, excepto a coisa boa, vão aprimorar naquilo que eles vão achar bom. Então, as pessoas têm procurado compreender os motivos, as razões. E nós vamos poder ver que é isso que nós estamos a ver. A pessoa casou, são 10 anos de casamento, olha, a mulher já não quer, não quero mais, não aguento mais. Casamento de 5 anos, olha, eu não quero. Talvez também por ficar só numa única posição, aposto também cansativo. Não é isso, deixa eu explicar. 30 anos só com papai e mamãe. Todos esses que estão a se separar, não é uma posição que eles ficam. Eles ficam em todas as posições que eu aqui estou a explicar. Os seguidores do Caco Felipe não tem que ficar só numa posição, até mesmo 40 anos com a tua mulher. Mas eles envelhecem assim, morrem assim. É assim que nós somos felizes, porque o segredo da felicidade está aí. O segredo da mulher sujeitar-te está aí, ok? O segredo do homem
ser o teu homem, nunca o segredo para um homem privar uma mulher estará em escravatura sexual. Olha, toda mulher é escrava sexual. Uma mulher que fica em posição de cadeira é escrava sexual. Uma mulher que vai colocar o sexo do seu marido na sua boca é uma escrava sexual. Uma mulher que vai permitir o seu marido mamar na sua xuxa no lugar do seu bebê é uma escrava sexual. Não é normal. Você vê que o beijo, o linguado, apóstolo, o beijo, pode? Bom, é assim. Também escrava sexual, o beijo. Uma mulher, um homem que fazem beijo assim, linguado, boca a boca. Boca a boca. Então, ele vai ter úlcera, ok? Porque a saliva que vai entrar na boca no homem ou na mulher, aquela saliva não vai sair pelas fezes, não. Aquela saliva estará ali e amanhã essa pessoa vai ter úlcera, vai ter cancro da mama, vai ter tumor, vai ter tudo. Então, você vê que estamos em outubro rosa. Por que chamam outubro rosa? Sim, a gente não sabe a consequência disso. Se a Silvia Lutucuta, se a Silvia Lutucuta tivesse ouvido para ouvir-me, então, para a prevenção do cancro da mama, ela viria ao público para dizer a toda a sociedade que os homens que têm dentes podres, que têm amamentação em atraso, para pararem de amamentar nos seus da sua mulher, no lugar do seu bebê. Por isso que as mortes infantis estão a aumentar, porque o papá à noite infectou nos seus da mamãe, é um competidor com a sua com seu bebê. Você vê, o pai está a competir com o bebê à noite, ele está a usar aquilo em segredo para poder vir substituir o bebê. E depois, de manhã ou quando depois de noite o bebê vai vir a acordar, a mãe sem desinfetar os seus vai dar no bebê. Então os bebês estão a morrer nos hospitais. A Silvia Lutucuta deveria compreender que quem vai matar esses bebês são os próprios pais. Então, muitos pais deveriam ir no SIC, deveriam ser investigados por causa da morte do seu bebê. O que é que ele tem feito à noite com a sua mulher? Porque a razão disso tudo, dessas mortes prematuras que nós estamos a ver aqui em Angola, é homens que estão a amamentar no lugar do seu bebê. Agora você vê, uma mulher quando vai ali naquelas suas consulta, vão lhe ensinar como deve procurar amamentar, como é delicado. Mas os nossos maridos são os nossos bebês eternamente. Beatriz Brito, tu és uma mulher, tu sabes disso. Vou lhe orientar para ter cuidado, para não infectar os seus, deve procurar sempre lavar com bem as mãos, assim, antes de pegar, usar sempre o sortinho limpo, assim por diante. Mas estas senhoras têm esquecido de falar a essas mulheres que não, olha, vocês também não devem permitir os vossos maridos colocar na boca, porque é isto que tem criado todas essas mortes prematuras. Sim, que nós estamos vivenciando. Você não vem aqui. Papais e mamães. Esse recado é para os homens, por favor, parem. Então, o apóstolo disse que é para não mamar mais, ser no lugar das crianças. Mas também é bom, apóstolo, fica também mal, você está com o marido em casa, não pode. E vê algo, desde 2002 que nós obtivemos a paz, houve muito progresso no campo da saúde. Sim. Muitos hospitais. Mamaram um pouco. Não, vê algo. Não. Eu estou a me referir. Desde a paz, desde 2022 até agora, houve muito progresso, mas muito progresso mesmo no campo da saúde. Muitos hospitais. Certos hospitais estão a ser caprichados, assim por diante. Mas você repara a morte infantil. Você vê que se buscares os dados de outrora com os dados atuais, é assustador, mas as pessoas não sabem. São estas inovações que as pessoas dizem que não, mas é bom. Bom, que eu estou aqui a explicar. Que não há pode. Uma consequência. Por isso que existem os homens das trevas e os homens da luz. Mas se a pessoa, por sua vez, quer pecar, o problema é dele. Vejamos aqui o que é que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Apóstolo, vai ler já esse capítulo da Bíblia. Apóstolo, existem também aqueles cristãos. Aí na igreja são umas coisas. Mas quando chega em casa ele quer te maltratar. Ele nem parece ser aquele que fica a pregar a palavra. Não, você está falando de quem? Aqueles não são cristãos. Não, mesmo do Caco Felipe. Tem mesmo lá também uns assim. Com esses comportamentos. Que comportamentos? De meter a mulher na posição de cadela. Ele vai confessar publicamente. Todos vão ouvir. Vai confessar? Okay? Sim. É obrigatório. Obrigatório. Mas então quem vai fazer a denúncia se a mulher está a gostar em casa? A única forma que alguém tem de poder ser liberto de um espírito é ele confessar publicamente. Não, é assim. Entenda, Beatriz. Mas apóstolo, assim mesmo tu aí que chama o marido porque me mamou a Xuxa. Beatriz, são coisas perversas. São coisas
satânicas. São coisas. Então, o que vai adiantar você permitir teu marido fazer isso para viver uma infelicidade amanhã e se enforcar? O que vai adiantar? Você tem que escolher a felicidade, a paz, uma tranquilidade da tua alma. E a única forma que uma mulher tem como ter tranquilidade da sua alma, ela não aceita essas coisas perversas. Essas coisas perversas trará consequências em sua vida. Trará consequências, inclusive, aos seus filhos. Você vê? Então, as pessoas querem realmente viver ou querem um lar em que no mês, no ano, ela quer sair de casa, ela quer ir embora. Ela está a alegar que é o comportamento do homem. Não é o comportamento do homem, é as práticas impuras. Ela está a alegar que é o comportamento da mulher. Não é o comportamento da mulher, é as práticas impuras. Então, um homem que vai ser um bebê, até há homens que aceitam ser chamados de meu bebê. Não pode também. Bebê? O homem não é bebê, o homem é pai. Bebê o quê? Como é que vai ser teu bebê? Bem, carinho. Não, é o pai. Bebê, não posso também chamar assim no homem. Bebê. Vai beber por quê? E amor pode. Bom, é assim. O homem é o teu pai. O homem está na posição do teu pai. Ele não é teu bebê. Teu bebê é inferioridade. O homem está acima de ti. É o cabeça. Os títulos têm a ver com a posição de cada um. Bebê não é título para um homem. Ok? Bebê é para bebê mesmo. E pai, o homem é pai. Pai, é o título máximo de pai. Sim, o pai. Ok? Então, se a pessoa, por sua vez, permite, quero realmente viver com este homem para toda a vida. Certo. Quero realmente ter um lar saudável. Quero realmente ter uma vida conjugal, amorosa, saudável. Abstém-se. Desses nomes. Abdica sobre estas todas as vias. Deve abdicar de todas essas vias que as pessoas acreditam. Bem, o que é que faz as pessoas poderem viver assim? É competição com as prostitutas. Ela não é submissa, ela não sabe cozinhar bem ou não sabe engomar bem, não tem respeito pelo marido. Então ela, a única forma que vê para aprender o seu marido é ser uma escrava sexual dentro da sua casa. Você vê? Então, mas a mulher deve ter virtude. Uma mulher com virtude de esposa, de mulher, ela não vai precisar se submeter às coisas. Mas ela pode usar uma fantasia, apóstolo? Uma lingerie, por exemplo. Uma crente pode usar uma lingerie? Mas para quê? Para o marido, para o marido isso ver. O demônio. Mas o demônio também vem na lingerie, apóstolo. O quê? O demônio também vem. É uma pensação do se o próprio lingerie, eu não sei qual é isso aqui. Lingerie. Não sei o que é isso realmente. Sim. Se essa própria coisa já é do diabo. Se a mulher está a falar que é algo que a mulher deve usar para o marido, é como? Transparente? Não, é uma roupa íntima. Uma cor vermelha, uma roupa íntima. Não é? Pode, apóstolo, não vem mal nenhum assim, nisso. Bom, eu penso se tu dizes isso, é porque deve ser algo mal. Mas eu não vou poder ir muito ao fundo, porque realmente não vejo o que é. Sim, não vejo o que é. Mas uma mulher não é mesmo por apóstolo, isso, não vai me dizer que nunca ouviu falar de uma lingerie. É uma roupa íntima. Apóstolo já viu uma roupa íntima. Na sua vida humana nunca viu uma roupa íntima. Talvez o nome é que eu não esteja vendo. Sim, já estou mesmo a usar uma linguagem terra-terra. Uma roupa íntima. Sim, tá bom. Uma tanga, então. Uma tanga. Sim, tá bom. Mas biquíni fio dental. Tá bom. Não, eu entendi agora, não. Sim, a pessoa vai usar fio isso dental. aqui. A pessoa vai usar isso. Pro marido. Sim, então vai trazer lá demônio. Vai colocar demônio a este homem. Tá vendo? Este homem, quando ele estiver só, ele vai ter muitos pensamentos impuros. Gostou. Não, gostou. Você deu-lhe demônio. Vai dormir com a colega dele. Ok? Vai dormir com a colega dele de demônio. Ok? Então por que os homens estão a ser infiéis? São as mulheres que estão a contribuir na sua infidelidade. Qual é o homem que mulher não se torna uma escrava sexual ou não fica a usar e isso aqui vai trazer sua mulher? Ele não vai ter como. Então ele está ao trabalho, de repente vai imaginar a sua mulher conforme ele viu. A secretária está aí, vai mandar fechar a porta. Então são pedófilos. Por isso temos muitos pedófilos. Ok? Temos muitos pedófilos. Nós mulheres estamos a dar asa a isso. Porque as mulheres é quem estão a dar este demônio ao homem. Ok? E vice-versa. Sim. Ok? Por isso que há homens que... embora é difícil, né? É difícil, mas há homens que as suas mulheres estão a enganar-lhes. Por quê? Porque ela está em casa, está a imaginar o que ela fez com o marido. Coisas impuras. Aquilo vai lhe indispor e vai lhe dar um desejo. E quando vai lhe dar aquele desejo, ok? Então o marido não está ali, ok?
Como ela tem mesmo de demônio, então o demônio vai lhe fazer executar tudo quanto ela bem desejar. É aí que nós vamos nunca combater a infidelidade. Ok? As mulheres fazendo tais coisas. A fidelidade está nas mãos de uma mulher. É a sua submissão. É a sua posição como mulher. É o seu respeito como esposa. Ok? Não submeter-se a coisas perversas. Você vê coisas que nós sabíamos mesmo que eram mesmo de prostitutas. Hoje todo mundo quer ser prostituta. Por isso que há poucas mulheres nos lares. Há mais prostitutas vagabundas do que mulher. Há poucas esposas nos lares. Quando você vê, às vezes, eles podem ter aliança, mas não é a prostituta dele, é uma vagabunda dele. Está lá. Porque ele maltrata ele em casa. Que tipo de esposa é essa? Qual é a esposa que vai permitir estar como um animal? Qual é a esposa que no ato sexual vai aceitar subir por cima do seu marido? É normal, apóstolo. Esse é das prostitutas. Não. Essa não é esposa, é prostituta. Assim. Eu estou a dizer que mas é prostituta. Um exemplo. Não, esposa. Um exemplo, apóstolo. O meu marido tem uma dificuldade de ficar em cima. Eu posso muito bem fazer vênias a ele. Mas você é o cabeça ou ele que é o cabeça? O homem estar em cima é autoridade. Mas aí tudo vale, apóstolo. O homem estar em cima significa autoridade. Significa que ele é o cabeça, ok? Agora vamos lá começar a partilhar a duas cabeças em casa. Em casa das duas cabeças. Ele um pouquinho em cima, eu também embaixo. Ele um pouco embaixo, eu um pouco em cima. É o que eu estou a dizer, que por isso que há muita infelicidade devido a isso, porque o homem dá o seu lugar à mulher. Mas os crentes do Cacu Felipe, se tentassem só um pouquinho ver essa fantasia, apóstolo, eles, nem sei o que seria. Já está mesmo na nossa reta final, apóstolo. Vai já falar aí algumas coisas que bom, nós queremos ouvir. Bom, é assim, eu vou só ler Lê mesmo, apóstolo, estamos a precisar. Pedro, capítulo 2, versículo 14, assim diz a palavra: tendo os olhos cheios de adultério e nunca deixando de pecar, iniciando almas instáveis, tendo os seus corações exercitados para a concupiscência, filhos da maldição. Então, você vê que as pessoas, infelizmente, são filhos da maldição, amam o pecado. Quando alguém vai dizer que não, olha, isso aí é bom, aquilo faz bem, é pecado, o pecado está sobre ele. Usar iPhone também é pecado, apóstolo. Eu vou ler isso aqui em 1 João capítulo 3, versículo, um momento. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque desde o princípio o diabo peca. É por isso que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, Cristo está a destruir as obras do diabo, mas há sempre alguns propagandistas que querem promover as coisas do diabo. Não, olha, faz isso ao teu marido, porque isso aqui você vai aprender o marido. Mas a mulher não precisa submeter-se como uma escrava sexual para aprender o seu marido. Ela seja simplesmente esposa, seja mulher. Ok? Faz parte, tem um pacote completo, aquela que arruma. Quando falam cozinhar, apóstolo, não está falando por isso a comida assim. E aqui em Romanos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 12, até o versículo 15, diz assim, eu lerei ainda o versículo 1 de Romanos 6. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Longe esteja tal pensamento. Nós que estamos mortos no pecado, como viveremos ainda no pecado? As pessoas já estão mortas no pecado. Eles faziam tais coisas antes de receber Cristo em sua vida. Quando receberam Cristo, agora vão fazer tal coisa para que a graça abunde? Paulo disse, longe disso. Não podemos fazer tal coisa. São coisas do mundo, são coisas dos pagãos. Okay? Devemos reconhecer que há luz e há trevas. As práticas, você pode dizer, tá bom, mas é do mundo. Tá não bem. Tem a ver para um cristão, para uma filha de Deus. E aqui ainda no versículo... Apóstolo, esse versículo vai vir mesmo ler já no próximo programa. Não, só para terminar, o versículo 15 de Romanos 6 diz: o que então? Pecaremos nós porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Longe esteja tal pensamento. Então, isto são palavras que eu direciono a todos quanto estão a nos acompanhar, que
Não pense que pelo facto de não estarem sobre a lei, vão aí fazer lixeira em vossos quartos, serem atores de pornografia. Você vê que ele durante o dia é um santinho, mas no quarto é um grande ator de pornografia. Oh, misericórdia. Que situação. Misericórdia para esta geração. Então, que longe esteja tal pensamento. Não é pelo facto de estarmos na graça que vamos nos mergulhar, nos entregar ao pecado. Deixa já recomendações para essa juventude que tem feito essas práticas que não são boas. Proibido. Jovens, parem. Apóstolo, por favor. Nas minhas últimas palavras, eu direciono para todas as mulheres que nos acompanham. Informo-vos que de muitas das mulheres que vocês veem que são casadas, poucas são esposas, mas na sua maior parte muitas são prostitutas. Então, rejeita esta posição de prostituta dentro do teu lar. Não acredite de que a única forma, a única maneira que o teu homem tem para poder ser teu marido, para poder te honrar como esposa, é você submeter-se a atos perversos, a coisas perversas. Rejeita tal prática, rejeita tal ação, rejeita Satanás, não se submete-se a Satanás. Um homem que tem vontade, um homem que tem prazeres, um homem que tem desejos, coisas impuras, coisas satânicas, bom, esse não é um homem, é um demônio, ok? Então, deve-se rejeitar a demônio. Não há submissão para demônios. A submissão de uma mulher para o homem tem limites. Não submete-se àquilo que vai contra a palavra de Deus. Somente aquilo que está em conforme ou que não fer a palavra de Deus. Obrigado mesmo, apóstolo Hugo, mais uma agradeço, vez por ter vindo. Volta sempre que puder, as portas estão abertas. Esse sofá já te conhece, apóstolo Hugo. Ele já sabe que o apóstolo Hugo viria hoje. Então, para você que nos acompanhou, o nosso programa hoje fica por aqui. Com promessa de voltarmos amanhã com mais temas importantes. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, no Facebook, no TikTok, no Instagram e no YouTube. TV Jovial, a linha jovem que te deixa atualizado de tudo que acontece na nossa sociedade. Beijinhos da Beatriz, aquela que não é atriz. Beijo!